No Hospital Regional de Sorriso, Luzia Móvel Pessoa, de 67 anos, chegou após sofrer um acidente vascular cerebral. Ela conversava, mas tinha uma sequela de um lado do corpo. Antes de vir para o Hospital Regional de Sorriso, ela esteve em Cuiabá. Aqui, sem nenhum exame específico, foi feito um diagnóstico, que diz, segundo o médico, que ela tinha um câncer no cérebro e que precisava urgente reunir a família. O que aconteceu? O Dr. Fernando chegou para mim e para minha irmã e mandou que a gente chamasse a nossa família para dar notícia, porque até então minha mãe só tinha um AVC e ele passou para a gente que a minha mãe tinha um tumor no cérebro, né? E que era 98% de certeza absoluta que era maligno e que minha mãe só tinha 2 meses de vida. Nós não aceitamos de cara essa notícia. Nós procuramos outros médicos, ouvimos outras opiniões e o que nós decidimos, assim, pelo que nos foi passado, assim, por opinião de outros doutores, é que nós deveríamos ter feito, deveríamos sugerir ao doutor que fizesse um exame de metástase, só que não foi feito. Mas nenhum exame específico foi feito para que comprovasse que a paciente tinha mesmo um câncer no cérebro. Inclusive, um exame pedido pela família não foi feito pelo hospital. Foi feita uma biópsia, mas o laudo não saiu ainda. Não foi feito nada, foi feito ressonância, que inclusive ressonância a minha mãe já tinha de lá de Cuiabá, que não comprova que a minha mãe tinha tumor. Se a minha mãe tivesse tumor, o senhor acha que o médico de Cuiabá teria mandado a minha mãe vir embora para casa? Não teria. Eles teriam já encaminhado minha mãe direto para o Hospital do Câncer. E ele nem falou de Hospital de Câncer para a gente aqui. Ele simplesmente forçou a fazer uma cirurgia na minha mãe. Aqui percebemos uma falha médica. Segundo o artigo 31 do Código de Ética Médica, veta ao médico de desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapeutas. Ainda segundo o artigo 32, que também não foi cumprido, diz assim: veta o médico, abre aspas, de deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnósticos e tratamento, cientificamente reconhecido e ao alcance, em favor do paciente, fecha aspas. Como eu e uma outra irmã minha não estávamos no dia, ele apertou meu pai na parede, o doutor Fernando, e tipo assim, ele falou que se meu pai não autorizasse a minha mãe a operar ali naquele dia, ele não ia poder fazer mais nada pela minha mãe. Se ele quisesse se o meu pai quisesse que ele fizesse alguma coisa para minha mãe, ele teria que fazer agora, porque depois eu não vou poder fazer mais nada pela tua mãe, pela sua esposa. Ele encostou meu pai na parede. Aqui, mais uma vez, o Código de Ética Médica não é respeitado. Dessa vez o artigo 37, onde diz que é vetado ao médico prescrever tratamento ou procedimento sem exames específicos direto do paciente. São imperícias médicas que vêm acompanhadas de imprudências e não são corrigidas pelo diretor técnico do Hospital Regional. Nós tivemos acesso a uma ata de evolução onde a chefe de enfermagem relata que o médico neurocirurgião, Dr. Fernando, fez a cirurgia de pacientes sem a presença de um médico auxiliar. Veja o que diz o documento. Abre aspas. O Dr. Fernando entrou no centro cirúrgico para drenar um hematoma intracraniano do paciente tal. O médico entrou no campo operatório sem o médico auxiliar e com uma técnica de enfermagem que entrou para instrumentar. Fecha aspas. Forçou a fazer uma cirurgia na minha mãe, tá? Sozinho, sem um acompanhante, sem um médico para ajudar ele na cirurgia, que eu tô sabendo que ele operou minha mãe, sem uma equipe médica, sem um auxiliar médico. Tá? Operou minha mãe lá de qualquer maneira. E hoje a minha mãe está lá, com morte cerebral, 6 dias com dreno na cabeça. E estava saindo uma massa. Depois da cirurgia, ele simplesmente virou para o meu pai, que tem 74 anos, e falou para ele: a cirurgia dela foi ótima,
correu tudo bem, ela é muito forte. Eu limpei todo o cérebro dela, está limpinho. Ela está ótima. Alguns dias depois, ele virou para o meu pai e disse que não tinha feito isso, que ele não tinha limpado nada, que ele simplesmente tinha tirado um pedacinho para fazer a biópsia. Na segunda-feira, dia 6, o neurologista Dr. Fernando fez novamente mais um procedimento sem médica auxiliar. Dessa vez foi o procedimento no paciente Jefferson. Neste documento, mostra o comunicado feito pela técnica de enfermagem e coordenadora de enfermagem, dizendo, abre aspas, o neurologista Dr. Fernando não vai mais operar com auxiliar e necessita apenas de uma instrumentalista. A técnica tal entra apenas para instrumentar, como orientou o Dr. Fernando. Fechas aspas. A resolução do Conselho Federal de Medicina, de número 1490 de 1998, deixa claro no artigo 4º, deve ser observada a qualificação de um médico auxiliar pelo cirurgião titular durante o ato cirúrgico, mais imperícias médicas. Nós procuramos o diretor técnico aqui do Hospital Regional de Sorriso, Dr. Pedro Fontes, para falar a respeito do caso, mas ele diz que só se manifestaria depois de passar pela assessoria de imprensa. Procuramos então a assessoria de imprensa aqui do Hospital Regional e ela disse que o doutor informou que só ia manifestar depois que a matéria fosse ao ar. Tentamos então entrar em contato com o José Kleber, que é diretor da OSS aqui de Sorriso, que é responsável pelo Hospital Regional de Sorriso e de São Paulo. Ele disse que estaria fora do país e por isso não poderia nos atender e que retornaria a ligação assim que voltasse para o Brasil. Mas até o fechamento dessa edição, ninguém nos atendeu e ninguém retornou a ligação. Por telefone, perguntamos ao responsável pelo Conselho Regional de Medicina em Cuiabá sobre os acontecimentos e se era permitido o médico fazer cirurgias sem um auxiliar. E ele, por e-mail, nos respondeu que é proibido o médico operar sozinho e mandou esse artigo. O artigo 5, quando um médico se permite dar plantão sem um outro colega médico, ou então operar sem um auxiliar, ou até mesmo com um auxiliar não médico, e por consequência não qualificado, coloca sob risco a vida do paciente, torna-se imprudente e infringe o artigo 1 do Código de Ética Médico. Todo mundo veio de longe, cansado, já tudo abatido, tudo preocupado. E daí eu fui procurar assistência social que tem lá. Diz que tem, né? Eu cheguei para a moça e perguntei para ela assim, por favor, que a gente queria uma ajuda, que lá, já que é assistência social, eu queria pedir uma ajuda. Eu falei com toda a simplicidade, uma ajuda. Ela olhou para mim e falou que não, que elas não estão lá para ajudar. Essa palavra é terrível, não pode falar essa palavra para uma assistência social, ajuda. Então ela falou para mim que elas não estão lá para ajudar. Daí eu até ainda fiquei alterada, briguei com ela assim, falei, por que então que vocês estão aqui? Vocês estão fazendo o que aqui se não é para ajudar? Então assim, a nota que eu dou para aquele hospital é 0, 0, 0. Ela falou, olha, eu não posso fazer nada, e a gente que se virou, ligou e ficou lá até umas meia-noite lá nos bancos. Daí sempre a gente tem gente no caminho da gente nessa vida, e tem pessoas boas de coração que nos dá ajuda. Então foi aí que a gente acolheu a gente passou a noite até no outro dia.